versículo 1 até o versículo de número 6. Jó, capítulo 42, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Leamos a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosa, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntei, e tu me ensina. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vê meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Poder sentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, estamos diante de uma das mais brilhantes palavras, mais brilhantes livros do Antigo Testamento. O livro de Jó, que muitos até falam que Jó não existiu, mas tenho prova disso que Jó existiu. Porque em Ezequiel 14:14, o próprio Deus vai falar: ainda que tivesse naquele local homens notórios, a saber, Noé, Daniel e Jó. Ou seja, para que Deus vai repetir o nome de uma pessoa que não existe? Então, o livro de Jó, ou essa pessoa chamada Jó, existiu sim, da parte do Senhor. E aqui nós lemos um dos versículos mais importantes desse livro, porque Jó começa a falar o seguinte: eu bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos ou pensamentos podem ser frustrados. A palavra de Deus vai nos dizer que este homem, para chegar a este entendimento, ele teve que passar por algumas coisas. Não sei que se de repente algum de vocês estão na situação desse homem, que hoje, até mesmo no dia de hoje, falou: Senhor, eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nada pode ser frustrado diante do Senhor, porque o pensamento do Senhor não pode ser frustrado. A palavra de Deus nos diz que este homem, ele era um homem rico, ele era um homem piedoso, ele tinha uma família constituída, uma família unida, tinha uma família a qual era exemplo para a sociedade daquela época. Mas porém, sobreveio uma tragédia na vida desse homem. A palavra de Deus diz que quando os filhos de Deus se achegavam até o Senhor, veio também Satanás. E Satanás veio com uma proposta a Deus. Quando Deus assim fala desse homem chamado Jó, a palavra de Deus diz que Satanás fala o seguinte: também ele tem tudo. Assim também é na nossa vida, irmãos. Eu não sei qual o motivo que te dá alegria de adorar a Deus. Será que é teu emprego? Se você perder, você vai continuar adorando esse Deus? Será que é a tua família que é a base disso tudo? Se hoje Deus tender em levar, será que você vai glorificar esse Deus? Assim, o inimigo, ele falou isso para Deus. Ele falou o seguinte: também ele tem tudo. Ele tem uma casa, ele tem uma família, ele tem riqueza, ele tem prosperidade. Este homem, ele é mais respeitado, ele tem uma esposa linda, tem uma família maravilhosa. Até eu também adoraria. E a palavra do Senhor diz que com um golpe só, aquele homem saiu de um local de destaque, aí para um local de extrema penúria. Aquele homem, num golpe só, ele faliu. A palavra de Deus diz que os homens, os servos dele, veio os inimigos, Jó, e levaram tudo.
E aquele homem ainda consegue glorificar o nome do Senhor. Ele fala: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu para lá eu vou voltar. A palavra do Senhor diz que logo em seguida, irmão, imagine só, em 24 horas acontecer tudo isso na vida de uma pessoa, porque a palavra de Deus fala logo em seguida, terminando de falar este, veio outro, e disse: Jó, teus filhos, estavam todos eles reunidos, lá festejando, e eis que veio um vento, e bateu nas 4 paredes, e morreram todos, só eu que sobrevivi para vir te contar. Aquele homem ainda tem força, ele fala: Deus me deu, e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que, não contente, o inimigo ainda tem uma nova proposta. Falou: toca agora na saúde dele. E agora aquele homem, ele torna uma pessoa sem saúde. A esposa daquele homem não entende e vai embora. Olha só, numa fração de um golpe só, ele não só perde a tua riqueza, ele perde teu filho, perde a saúde e ainda perde a tua esposa. Às vezes nós lemos esse texto a partir do capítulo 1 de Jó, e nós até ficamos tristes, e falamos: Senhor, este homem está sofrendo assim, mas de que maneira, por que, Senhor? Ao desenrolar da história, às vezes, o que está acontecendo contigo e comigo, nada mais é o Senhor nos levando para lugares maiores. Apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós achamos que está doendo, mas isso de repente é para o bem e não para o mal. Ninguém quer perder, aquele homem não queria perder, e aquele homem, ele chega a falar com Deus. Nós lemos aqui no versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Às vezes, quando nós passamos por um momento de dificuldade, quantos de nós às vezes não pensamos: Senhor, por que eu não morri? Por que o Senhor não me levou? Por que está deixando a minha família passar por esta vergonha? Por que está deixando a minha casa sucumbir dessa maneira? Por que, Senhor? Porque essa morte chegou até a minha casa, Senhor? Por que não me levou antes? Este homem também, ele indagava ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Jó, ele começa a esquecer até mesmo daquelas coisas que ele falou: nu eu vim do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus tirou, a ponto daquele homem chegar e falar para Deus: me diga onde o Senhor mora, porque eu quero ter uma audiência contigo, me prova numa balança e verás que o Senhor é injusto. Olha só, aquele homem que era calmo, que era pacato, aquele homem que tinha uma confiança inabalável no Senhor, aquele homem agora mostrando quem ele era. Assim também é cada um de nós, irmão. Com certeza vocês se pegaram, assim como eu, passando por um momento de dificuldade, nós jogamos na casa do Senhor: Senhor, por acaso não tenho sido eu fiel à tua casa? E daí, irmão? Até parece que o teu dízimo vai te salvar, até parece que tua oferta vai te levar em algum lugar, e a gente joga na cara do Senhor: não tem sido eu fiel? Por que a minha casa está passando por isso? Bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aquele homem chega neste estado. A palavra de Deus vai nos dizer em Isaías, no versículo 38, até mesmo na doença de Ezequias. Em Reis também vai falar a mesma coisa, a partir do capítulo 20 de 2 Reis. Conta-se a palavra do Senhor que Ezequias, ele
adoece. E Isaías, que era amigo dele, amigo pessoal, imagine só você falar que aquele amigo teu mais querido, mais chegado que o irmão, que ele vai morrer. Imagine para aquele profeta a dor que não era para ele dar essa notícia. E quando ele chega, ele fala isso. A palavra de Deus vai nos dizer que Ezequias, ele vai para o lado e faz uma oração. Irmãos, a gente até glorifica a Deus, que eu creio que Deus acrescenta, mas qual de nós não irá morrer um dia? É só você virar um capítulo 21, e veio o filho desse homem com 12 anos e fez tudo que era ruim diante do Senhor. É por isso que o Senhor estava falando: prepara a tua casa, prepara a tua casa, a família, prepara a tua casa, prepara a tua casa. Às vezes nós somos egoístas demais, Senhor, até quando, Senhor? Porque os nossos filhos estão fazendo tudo de errado diante do Senhor, e nós não preparamos a nossa casa. É só você pegar aqui em Reis, no livro de Reis, você vai entender melhor o porquê que Deus falou isso para aquele homem: certamente morrerás e não viverás. E aquele homem viveu 15 anos, o filho dele com 12, fez tudo que era errado. Ou seja, depois desse veredito do Senhor, ele teve ainda um filho, que este filho fez tudo de errado diante do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós jogamos na cara do Senhor tudo aquilo que nós até fazemos para Ele. Ezequias foi Senhor, por acaso eu não andei reto diante de Ti? Eu não constituí para o Senhor altares para homenagear o Senhor? Não é isso que nós falamos? Senhor, por acaso eu até parei de beber por Tua causa? Quando nós temos um encontro com Cristo, irmãos, nova criatura nós somos. Não há lugar para duas pessoas, ou dois personagens. Há lugar somente para um. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou não é. Gálatas vai falar dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Onde há um, não habita o outro. Não tem essa de habitar dois frutos, é um ou o outro. Ou você tem o fruto da carne, ou você tem o fruto do Espírito. A palavra do Senhor vai dizer que este homem, ele começa a falar com Deus, ele começa a derramar diante de Deus as tuas lamúrias, ele começa a falar com Deus que o Senhor estava sendo injusto, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, não aceito isso na minha vida. Quantos de nós, irmãos, não fazemos isso? Será que a morte chega na nossa casa, chega na casa de todo mundo, meu irmão? O desemprego que bate na porta do ímpio vai bater na nossa porta, irmão. A doença que bate lá vai bater aqui também. E às vezes nós não entendemos de Deus o que Deus quer falar conosco, e preferimos ficar redil à palavra do Senhor, e começamos a botar culpa, até mesmo porque eu não estou fazendo isso, porque eu não estou fazendo aquilo. E assim esse homem, ele começa até a contender com Deus, e Deus faz a ele 70 perguntas. Tu sabe? Mais ou menos tu sabe, Romário? Então beleza, senta aí agora. Agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Aonde você estava, Jó? Quando eu separei as águas? Onde você estava? Aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava? O nosso mal, que nós queremos saber mais que Deus. Nós temos um sentimento acima de Deus. Exemplo disso, a Bíblia Sagrada fala que Deus, Ele se entristece na morte do ímpio, nós nos alegramos. Olha só, nós somos maior que Deus. Mas Deus se agrada na morte do justo, e a gente já não se agrada. Olha só, como a gente quer ser maior que Deus. E o Senhor, assim, Ele faz essa pergunta para Jó: onde você estava? O que estava fazendo? Quando eu separei ali tudo, quando eu peguei o dia e a noite, eu fui
separando, onde você estava, Jó? O que você estava fazendo? E este mesmo homem, chamado Jó, ele não soube explicar. A nossa vida é assim, irmãos. Tem momento que parece que a gente perde tudo. Família, perde o emprego, a saúde e os amigos. Tem momento que parece que a gente está sozinho. E nesse sozinho, nem mesmo o Senhor fala. Para acabar de completar, Zé, nem mesmo o Senhor. Você fala, Senhor, me fale, Deus, vou ficar quieto. Paulo, ele teve essa experiência. Ele fala que ele orou 3 vezes para que fosse tirado dele aquele espinho, aquela dor. E não houve resposta. Eu não entendo isso como uma resposta. Minha graça te basta. Ué, isso não é resposta de Deus para a gente, mas para Paulo foi. Nosso mal é que a gente não quer obedecer à voz do Senhor. No silêncio, o próprio Deus está falando com a gente. Nosso mal é que a gente fala demais. A gente fala. O pastor Renan até, ele prega isso aqui. Ele fala que a maior sabedoria é em ouvir, mas a gente quer falar. A gente quer, mas isso aqui, mas... E é no ouvir, é no silêncio. Pode ver que o próprio Senhor, ele vai falar acerca da oração. Vai falar o seguinte, não, quando quiseres, entra no teu quarto, lá em oculto, lá no secreto, lá em silêncio, lá no local lá que ninguém está te vendo, mas o nosso mal que a gente quer ser visto. A gente tem essa frase, de quem não é visto não é lembrado. Então fala isso para Davi não foi visto. Fala isso para Davi, olha só, quem não é visto não é lembrado. Davi estava lá por trás da malhada, irmãos. Quem tem que nos ver é ele, não é o homem. O nosso mal que a gente quer ser visto. A gente quer que todos vejam o nosso sofrimento. Primeira coisa, estou sofrendo. Aí eu vou lá para o Instagram, sei lá, não sei o nome desse negócio direito não. Mas eu vou para a rede social, bota uma porção de carinha, para todos verem. Irmãos, o mais importante é que ele está vendo, irmão. Não adianta, quem dera se as minhas lamúrias, se eu levasse para alguém e alguém pudesse resolver, quem dera, irmão. Quem dera. Mas é ele que tem que resolver. A palavra do Senhor vai dizer lá em Reis, é o Senhor que pelejará por vós e vos calareis. O nosso mal que a gente quer falar, a gente gosta de falar, nós gostamos disso tudo, irmãos. E às vezes perdemos aquela essência do Senhor, do cuidado, do carinho do Senhor. Perdemos isso, porque queremos falar. Tudo nós queremos falar. Tudo nós queremos contar, tudo nós queremos postar, tudo nós queremos fazer, irmão. Nós queremos ser visto. Por isso que eu estou falando, nossa geração é dessa. Quem não é visto não é lembrado. Essa aí é só frase militar para quem não quer trabalhar, irmão. Era assim que a gente fazia. Não, vou ficar aqui, tá maluco. Quem não é visto não é lembrado, né, Dante? Se eu ficar aqui na frente, burro bom merece o quê? Mais carga, irmão. Carga nele, burro bom, carga nele. Era assim na época minha de militar. Agora, na casa do Senhor não é assim não. O Senhor vai te ver em secreto, é no oculto que Ele está te vendo. Não precisa, ainda que o homem não te vê, é o Senhor que te vê. É Ele que te vê. A palavra de Deus diz em Apocalipse que os olhos dele são como chamas de fogo, irmão. Não tem para onde correr. Salmos vai dizer que se nós fizermos uma cama no mais alto monte, ali Ele estará. Se nós formos numa mais profunda, ali também Ele estará. Porque a presença dEle está em todo lugar, irmãos. Nada está oculto dos olhos do Senhor. Nada está oculto.
Então é Ele que nos vê, é Ele que vai te exaltar no momento certo, é Ele que vai encher a tua casa de alegria no momento certo. Não é as redes sociais, não é ninguém, não é um governador, não é um prefeito, não é a economia, não é nada disso, irmãos. Mas nós queremos falar, e assim Jó também, Jó estava falando, ele falou, falei algo, falei as coisas que não entendia, Senhor, cara, estava falando besteira. E a gente deixa de viver essa maravilhosa graça do Senhor. Faz-me lembrar em Lucas, ali Maria é agraciada por Deus, e o anjo fala para Maria, ó, Isabel, tua prima, vai ser mãe. Olha só, algo de muito interessante. Para uns Deus chegou antes, para outros Deus chegou depois, porque Isabel já era idosa, já era velha, era estéril e velha, e Maria, nova, não podia nem ainda ter filho, casar. Olha só, para uns a bondade de Deus chega antes, para outros chega depois, mas o mais importante, que chega, esse que é o mais importante. Às vezes nós vemos para a casa do Senhor e começamos a brigar, por causa de bênção, por causa de cargo, por causa de posto. Irmãos, para uns que chegaram agora, de repente a bênção chega agora, mas para mim que já estou 30 anos, chegou também agora, pô. Isso, o mais importante é que ela chega, irmão, ela chega no momento certo. E Maria, ela vai e começa a rir, fala, aí o anjo chama a atenção, que dali foi chamado, foi um puxão de orelha, engraçado, contigo pode? E com ele não? Por quê? Para Deus há alguma coisa impossível? Às vezes nós achamos que a bênção está condicionada à minha casa, e a maldição à casa dos outros, mas não é assim não, irmão. Não é assim não. A palavra de Deus fala que o sol nasceu para todos, a chuva também. A mesma enchente que enchia a minha casa, enchia também a casa do ímpio. As mesmas coisas que eu perdi na vida, o ímpio também perdeu. O mais importante é nós não perdermos a comunhão para com Ele, ainda que nos falte tudo. O que mais importa é não faltar o Senhor na nossa casa. Mais importante é não faltar Ele. Às vezes nós falamos, mas o Senhor, Ele nasceu na manjedoura, não sei o quê. Mas, irmão, aquilo ali é profético de Deus, irmãos. Aonde nasceria o Cordeiro de Deus? O Cordeiro nasce em casa? Não, irmão, o Cordeiro não nasce em casa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista já profetizou até o nascimento dele lá atrás. Às vezes nós confundimos as coisas. Nós achamos que para fazermos algum feito histórico para com Deus, precisamos de dinheiro, de nascer em família rica, de estar numa igreja grande, top. Não precisamos, irmãos, porque aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, Ele vai fazer. E Jó, ele começa a falar as coisas que não entende, ele começa a questionar Deus, ele começa a falar que Deus, o Senhor já não me olha, o Senhor já não olha para a minha casa. É mentira de Satanás, irmão. Tem dia que parece que na nossa vida está assim, nada dá certo, nada. Tem dia que nossos filhos estão arredio, tem dia que nossa casa está doente, tem dia que a nossa situação financeira está pior do que está, tem dia que a gente acha, olha e fala, Senhor, não dá mais para mim. Ainda que eu tirasse a minha vida, isso não me adiantaria em nada, porque a situação ainda ficaria pior. O nosso mal que a gente olha muito para o nosso umbigo. Teve uma vez que um varão até estava falando comigo, conversando, tal, minha situação está ruim,
Poxa, rapaz, meu filho pequeno. Eu falei, varão, tá ruim mesmo, cara. Eu falei, imagine para mim que tem uma filha que é especial. Ele, pô, então para mim tá melhor. É só tu olhar para o lado, irmão. Nosso mal é que a gente acha que a gente é o último biscoito, a bolacha do pacote. A gente acha que não, minha situação está ruim, agora acabou o mundo. Tem gente pior, irmão. Apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: dê por satisfeito de ter o que comer e o que vestir. Você está comendo, você está se vestindo, você ainda tem uma casa. Olha só que dádiva de Deus. Você ainda tem isso. Quantas pessoas não têm? Eu ganho pouco, mas ainda tenho emprego. Quantos outros que não têm? Eu e o pastor ainda está aqui direto. Quantas pessoas chegam? Pô, pastor, estou desempregado, estou passando um perrengue. Aí você está lá, ganha um salário, mas está trabalhando, irmão. A gente acha que a gente não, porque eu sou menina dos olhos do Senhor, e o outro não é? Irmão, tem momento que você vai ter que passar por isso. Você vai ter que passar por esse vale. Você vai ter que passar por essa luta. Mas a palavra de Deus diz que Ele sempre estará contigo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança, irmão. E isso tem que estar bem latente em nós. Tem que estar bem firmado em nossas vidas, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Jó aqui, ele não entende esses mistérios. Então, 42, para a gente já ir para o final. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Nenhum. O nosso mal é que hoje a gente compra uma ideia mentirosa. Sabe de quê? De coach. Teve uma época, agora não, está até assumindo, né, esse Bitcoin. Tinha gente maluca, saindo do emprego, pegando tudo que tinha, investindo. Crente, não estou falando ímpio, estou falando crente. Porque, cara, isso aí está muito esquisito, cara. É um juro, é um ganho muito alto, cara, que não existe em mundo nenhum. Comprando mentira. Faz uma cócega que você vai ver o gigante que você vê. Jó aqui fala o contrário. Eu sei que tudo tu pode, e nada, nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O mal que a gente fica com palavra de homem, o mal que a gente acha que tudo que a gente está passando, já sei, é porque eu não me benzi, já sei, porque eu não fui no culto domingo. Eu também sou assim. Se amanhã, se eu não viesse aqui hoje, amanhã eu tomasse, caramba, já sei, porque eu não fui no culto domingo. É por causa disso. Mas não é, irmão. É porque você tinha que passar. Quantas pessoas têm que passar por alguma coisa? Quantos de nós temos que passar por um momento até de desatino? Quantas coisas às vezes tem que passar por nossas vidas? Para quê? Para que nós venhamos ganhar bagagem no Senhor, para que nós venhamos ter firmeza no Senhor. Apóstolo Paulo vai dizer que é através do sofrimento que nós ganhamos mais de Cristo. Sabe por quê? Quantos de nós, imagine só ganhar numa loteria, amanhã a gente já estava longe, irmão. Hoje, 25, você aqui, porque está passando prova, irmão. 25, está doido? Dia 1º, semana que vem, porque está passando prova, irmão. A nossa vida é assim, irmão. Você acha que é só você? Quantas igrejas não estão abertas, estão cheias? É por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Nós não precisamos de olhar o livro amanhã e falar, agora sim, já sei o método que eu não vou sofrer mais. Mentira, irmão. Nosso sofrimento tem que ser em Cristo. É em Cristo o nosso sofrimento. É Ele que vai nos levar à conformação. É Ele que vai nos deixar, nos envolver de uma maneira a qual nós podemos falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele, irmão, não é ninguém, não é em método, não é em livros, não é em nada disso, é em Cristo, irmão. Mas o nosso mal é que nós queremos pegar esses livros e aplicar na nossa vida. Livro, ele foi feito para ler.
e observar. Cristo foi feito para guardar. A tua palavra eu guardei no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Cristo é a palavra. Então você vê, chegamos agora, dia 25, cansado. Quantos de nós cansados? Gênesis vai dizer que o trabalho, ao final do trabalho, ele tem que ser bom, pô. Gênesis vai falar que Deus olhou, viu aquele trabalho e falou: é bom o meu trabalho. E depois há um descanso no Senhor. O pastor Renan também costuma dizer isso aí: quantos de nós trabalhamos direto e não descansamos para nada? Espiritualmente falando, o nosso descanso é em Cristo, irmão. Nosso descanso não é no domingo, não é no sábado. Domingo é do Senhor, todo dia é do Senhor, irmão. Não é domingo, é segunda, é terça, é quarta, todos os dias é dele. Todos os dias nós temos que viver para ele, irmão. Mas a gente vai em métodos, e Jó vai dizer que bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos ou pensamento pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Tem coisa que nós não compreendemos agora, irmão, mas nós vamos compreender. Não sei o que você está passando, não sei onde está sendo tua dor, ou até mesmo a tua alegria em Cristo, mas a palavra do Senhor diz que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes nós paramos e damos tão pouco ao Senhor. Nós agradecemos a tudo, menos ao Senhor. Nós fazemos tudo, menos paramos para ouvir o Senhor. Sentamos um pouco e falamos: Senhor, fala comigo agora. Vou ficar quietinho aqui. Vou ficar quietinho aqui em casa, aqui no meu quarto. Vou ficar quietinho, só escutando. Quando minha filha era pequena, criança, que eu tenho duas filhas, tenho uma de 28, que é especial, e tenho outra de 23. Essa de 23 começou a estudar. Teve um dia que eu fui buscar ela no colégio, a pé, longe para cachorro, e choveu. Caramba, rapaz, choveu de novo. E uma frase que aquela criança falou para mim, que até hoje não sai da minha... Ela falou: pai, choveu, que bom. Hoje choveu e as plantas estão felizes. Olha só, até nesse cuidado que Deus tem. Se não chovesse, você não ia comer, porque os gados precisam de capim, os outros animais precisam. Olha só como que Deus é. Até na chuva ele trabalha, até no sol ele trabalha, até no vento ele trabalha. Tem lugar que a energia como é, eólica, sei lá, que tem que girar aquele. Mas nós não, nós queremos ser igual a Elias, me mostra que, Deus, veio no vento, agora sim. A missionária Cristina veio ali, agora ela vai vir falar para mim. Não veio, esse culto está ruim. Não está, é você que não quer ouvir a voz de Deus. É você que está ruim. Você está ruim ao ponto que você não consegue ver a voz de Deus em nada. Você não consegue enxergar Deus em nada. Em nada, nem no combustível que acaba, que foi um livramento que Deus está te dando, você está reclamando, xingando. Por quê? Porque você não reconhece Deus em nada. Você não reconhece a soberania de Deus na sua vida. E este homem, chamado Jó, ele começa a dizer essas coisas. A palavra de Deus vai dizer que Deus começa a trabalhar. Aí ele vai falar o seguinte: poxa, antigamente eu ouvia dizer, mas agora não, meus olhos te contemplam. Como o Senhor é maravilhoso.
Como o Senhor é maravilhoso. Ou seja, Deus queria ter esse particular com este homem. E para muitos de nós, às vezes o sofrimento vai nos levar a isso, irmão. A uma conformação com Ele, a um entendimento maior com Ele. E o Senhor, Ele resolveu mudar o cativeiro desse homem. E Deus fala para ele: Jó, a partir de hoje, pode deixar que com seus amigos eu vou tratar. E eu peço uma coisa, que você ore pelos seus amigos. A palavra de Deus diz que este homem, ele fez tudo que o Senhor falara, a partir do capítulo 42, e o Senhor assim devolve a Jó tudo aquilo que ele havia emprestado ao Senhor. Um provérbio vai dizer que quem dá aos pobres, empresta a Deus. Eu não sei o que você tem emprestado ao Senhor, não sei se é o seu louvor de gratidão, não sei se é a tua vida em adoração ao Senhor, mas a palavra do Senhor fala que em Deus toda a nossa obra não é em vão. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, lá no final do versículo, ele vai dizer isso: toda a nossa obra no Senhor não é em vão. Em Hebreus vai dizer que Deus não é injusto, Ele não é um injusto, Ele contempla os nossos trabalhos nele, Ele contempla tudo aquilo que nós estamos fazendo nele. E a palavra de Deus diz que o Senhor devolve a Jó tudo em dobro. A família Ele restituiu, os filhos Ele restituiu, o casamento de Jó Ele restituiu, e assim a família de Jó se tornou melhor do que antes. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Diante dessa palavra do Senhor que foi explanada, quantos de nós não passamos por momento de tristeza esse ano de 2022? Passamos por desemprego, briga no lar, passamos por diversas mazelas, e às vezes nós até culpamos ao Senhor. Nós falamos: Senhor, onde está o Senhor neste momento? Ele está no mesmo lugar, irmão, Ele não saiu. Tudo está sob controle, tudo está no controle do Senhor. Ele não deixou de ser o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele não mudou e nem mudará. A palavra do Senhor vai dizer que ali, Paulo escrevendo a Timóteo, que se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel. Então, nesta noite, você que aqui está, que ainda não teve encontro com o Senhor, ou que até mesmo por algum momento teve a sua aliança rompida para com Ele, porque achou que o Senhor te abandonou, e assim você foi embora, você deixou Ele para lá, você virou as costas para o Senhor, mas o Senhor, Ele não lança no nosso rosto isso não, irmão. Ele está falando: vem meu filho, venha como tu estás, venha, porque eu quero cuidar de ti, eu quero mais uma vez te encher, eu quero mais uma vez te colocar no centro de tudo aquilo